Muito bem, voltamos com o nosso Gazeta Entrevista desta noite. Eu estou batendo um papo com a ex-senadora, ex-ministra Marina Silva. E deixei no bloco anterior, senadora, a pergunta que todos os acreanos e todos os brasileiros se fazem. Os políticos, os cientistas políticos e enfim. O cidadão de bem que quer ver pessoas boas participando da política. A senhora será candidata à presidência da República pelo PSB ou já fechou questão e será vice do Eduardo Campos? Infelizmente, quem fechou essa questão foi o TSE, quando negou o registro da Rede Sustentabilidade. A minha candidatura era uma possibilidade com o registro da rede. Com a atitude de negar o registro, anulando as nossas assinaturas, os cartórios fecharam essa possibilidade. Então, quando eu fui conversar com o Eduardo para que ele se comprometesse com as propostas que a rede tem, eu não fui com nenhuma pretensão de tomar jamais o lugar dele. Fui reconhecendo a legitimidade da sua candidatura e ele ali poderia dizer, não, Marina, essas propostas, essas ideias, essa visão que vocês têm, não se aproxima da nossa. Portanto, eu agradeço o esforço de vocês, mas infelizmente não é possível. Porque ele disse, Marina, vamos trabalhar, vamos construir juntos, e eu estava ali reconhecendo que a pessoa que vai protagonizar esse processo é ele. Não coloquei em nenhum momento nem a possibilidade de ser vice ou não vice. O que eu quero é que a gente seja capaz de fazer um debate com a sociedade, com os seus diferentes setores, ter um programa, ter um processo inovador para a política brasileira que está nessa estagnação a que me referi. Né? A ideia de democratizar a democracia hoje é um imperativo ético no Brasil e no mundo. Não é? E termos uma estrutura que viabilize um outro processo político nessas eleições. Eu tenho dito no debate que a gente faz que essas eleições não serão ganhas em cima do palanque. Basta ter um tablado, um pequeno tablado. Não é? Em 2010, eu não estava em um palanque, porque em boa parte dos estados, nem o PV fazia minha campanha. Eu ia para o tablado. Eu nunca me esqueço que eu fui na terra de Juscelino Kubitschek, né? E não tinha ninguém para me receber lá, né? De partido, de lideranças. Aí eu fui fazer uma visita no Museu JK. E um radialista local fez uma entrevista comigo ao vivo. Isso já foi suficiente para uma grande quantidade de pessoas irem até lá ao museu e dali mesmo eu falei com as pessoas. Não era um palanque, era um tablado. Essa eleição, o que vai definir não são as estruturas, não é a ideia de tempo de televisão, de marketing, é uma nova postura, traduzir em ato aquilo que a gente fica dizendo em palavras. Os internautas também fazem perguntas a Marina Silva. O primeiro a perguntar é o Willamis França. Boa noite, Alain. Boa noite, Marina Silva. Gostaria de perguntar a Marina, o que a levou, no passado, a abandonar a base da Frente Popular no estado do Acre? A senhora acredita que já é hora de uma alternância de poder no Acre? A minha divergência em 2009, em 2009, quando eu saí do PT, ela estava muito acentuada no plano nacional. Aqui no Acre, claro, tínhamos dificuldades, temos muitas dificuldades, mas ali era um manejo, não é, com as posições, as minhas posições sempre se aproximam muito do Toinho em vários aspectos, não é? Mas não era, digamos, o fulcro da questão naquele momento. Tanto é que eu não ia mais sair candidata ao Senado, eu tinha comunicado isso ao Binho, ao Jorge, de que eu não seria mais candidata, porque eu não sentia a possibilidade de apoiar o processo que eu estava vendo no plano nacional. E de que não era justo que eu fosse candidata do PT, ganhasse uma cadeira pelo PT, sem me sentir em condições políticas de continuar apoiando o plano que o PT estava seguindo, o caminho que o PT estava seguindo no plano nacional, na agenda do meio ambiente e do desenvolvimento sustentável. Então, esse foi o fulcro da minha divergência naquele momento. Esses distanciamentos se aprofundaram na discussão do Código Florestal. Todo mundo sabe que eu tive uma posição diferente do PT, da bancada do PT. E da própria ministra Dilma Rousseff na época.
Com a Dilma nós convergíamos em algumas coisas, para ser justo. Com o então ministro Roberto Rodrigues, etc. Em outras coisas tínhamos divergências. Não é? Com o Roberto Rodrigues, a mesma coisa. Não é? Aliás, com o Roberto nós fizemos muitas coisas juntos. Temos uma relação de respeito, de amizade, mas temos posição diferente. Quando a gente tem posição diferente, a gente não vira inimigo, a gente simplesmente pensa diferente. Agora, o que me levou a sair do governo e depois do PT foi verificar que cada vez mais os temas que são importantes e estratégicos para essa agenda do desenvolvimento sustentável estavam perdendo força. E o cume disso tudo foi a mudança que foi feita no Código Florestal, que já fez o desmatamento aumentar 28%. E eu dizia isso no debate lá no Senado e na Câmara dos Deputados. A mudança não é para desmatamento zero, como estão dizendo. A mudança não é para legalizar os ilegais e a partir daí fazer tudo direitinho. A mudança é um sinal trocado. Vão legalizar o que é ilegal e a partir de agora foi dada a senha. Invadam terras públicas, desmatem mais porque o governo vai legalizar. Justo, dito e feito. Foi o que aconteceu e que continua acontecendo. Então, eu saí porque sou coerente em relação às teses que acredito. Tenho muitos amigos, pessoas dentro do PT, do PSDB, tenho diálogo, faço questão de manter esse diálogo, mas tenho um outro pensamento. Agora, uma coisa que tem que acabar e que as pessoas têm que começar a respeitar, e eu vejo muito isso às vezes na rede social. Eu falo uma coisa, aí vem algumas pessoas ligadas ao PSDB e dizem, está fazendo o jogo do PT. Aí eu falo uma coisa, alguém ligado ao PT diz, está fazendo o jogo do PSDB. Tá vendo aqui, ó? Olha só. Como se só existisse os dois partidos. Os dois partidos. Como se não fosse possível estar fazendo um outro jogo, pensando outras ideias, outras propostas. A polarização está tão arraigada na cabeça das pessoas, a arrogância é tanta, que você não pode existir fora do jogo que eles já vêm fazendo. Olha só, o internauta, ele vai bem nessa linha. O Romilson Santos Moura, lá de Cruzeiro do Sul, ele fez uma pergunta muito longa, eu vou resumir. Boa noite, Alain. Boa noite, ministra. Na sua opinião, qual a diferença do PT do Acre para o PT nacional? A senhora faz críticas ferrenhas ao governo Lula e Dilma, e no Acre, o que leva a senhora a passar a mão na cabeça dos vianas? Um abraço, futura presidente, Romilson Moura, de Cruzeiro do Sul. Ele bate e assopra. Não, eu acho que ele usa até um termo carinhoso, né? Essa história de passar a mão não é o caso, né? São pessoas tão fortes, tão, enfim, proeminentes em seus estados que nem precisariam de passar a mão em cabeça de ninguém. Não é adequado se consideramos o tamanho, a importância que essas lideranças políticas têm. O que eu procuro ter é uma atitude de justiça, não é? Vocês também não me veem falando, esbravejando contra o Flaviano, contra o Márcio Bittar, de qualquer forma, de qualquer jeito. Eu tenho críticas às posições políticas. E com o Jorge nós tivemos uma divergência na discussão e no debate do Código Florestal que todos vocês acompanharam. Verdade. Em outros aspectos, a gente tem convergências. Da mesma forma que dentro do Senado, mesmo eu que concorri em 2010 com o Serra, tinha muitas coisas que a gente trabalhava junto. Por exemplo, a primeira linha de crédito para os extrativistas da Amazônia, o subsídio para a borracha na Amazônia, o projeto era uma ideia que eu trabalhei junto com o Gilberto Siqueira, que na época trabalhava comigo no Senado, mas eu pedi para o Serra defender a matéria no Senado, porque se eu defendesse, não iria ser aprovada, pelo fato de eu ser o PT. E eu pedi para o Serra fazer isso, e foi ele que fez a defesa da proposta, e a proposta foi aprovada. Quando eu fui vereadora, a lei orgânica dos municípios, se eu tivesse apresentado o projeto, não teria sido aprovado pelo fato de eu ser do PT. Aí eu apresentei o projeto através da FAMAC, dos movimentos das associações de bairro, como uma iniciativa popular, e foi aprovado por unanimidade. Então, eu não tenho esse problema em relação a conversar com as pessoas. Na época do governo do Fernando Henrique, quando ele ia para Joanesburgo, era o tempo de ratificação do protocolo de Quioto.